Gente, a gente já falou boa noite, né? E a Fabíola acabou de conectar aí. Mais uma sexta-feira. Eu já vou começar a aula, inclusive eu gosto de começar muito pontualmente mesmo. Sei que alguém ainda deve estar chegando aí do trabalho, mas enfim, vamos lá. E estão me ouvindo bem? Sim, Tá. Obrigado, viu, Isabela? Eu disse a vocês na aula passada que o professor Marturi estaria dando uma aula sobre o Covid-19 hoje ou semana que vem. Ele pediu que fosse semana que vem, então já fica marcado, já certo, que na semana que vem ele vai fazer essa apresentação. Ela é muito importante porque a gente começa a perceber já alguns mercado abrindo. Hoje o prefeito vai abrir por onda, né? O prefeito de Belo Horizonte. Não vou entrar no mérito disso, nem quero me posicionar assim, mas então começa a acenar alguma coisa assim da possibilidade, não sei, de voltar às aulas. Não posso também, a coordenação está sempre, a gente sempre tendo reuniões, mas ainda não tem uma posição definitiva. E quanto a isso, então vocês podem me perguntar, mas espera aí, e aí quando é que termina o nosso ciclo? Quando que o período termina? Esse comunicado deve ser um pouco mais exato na sexta-feira que vem, quando a gente tem uma reunião, parece que mais decisiva, assim. A gente está chegando já ao fim do período e até essa aula minha, ela termina a nossa fase de como se tivesse mesmo na clínica, e é uma parte importante, e faz parte da ementa da disciplina, que de qualquer forma eu tenho que dar essa parte, e mais do que a cadeia ganglionar, nós vamos falar de biópsia, está na ementa da disciplina da propedêutica clínica, e hoje eu lancei mais uma nota no AVA de atividades, a atividade de sala de aula 2. Não tem como eu me furtar a dar o total para todo mundo. Inclusive, tem aluno que parece que nem matriculado, mas isso pode ser retificado depois, tá? E não para menos. Claro que as aulas, as provas que vocês fizeram do oficial 1, eu já corrigi, até fiquei muito contente com as respostas de vocês. Mas, enfim, vamos seguindo e eu posto essa aula, eu acho que no módulo 12 dos 14 que a gente teria. E para quem não estiver assistindo hoje, eu só comento o seguinte, sabe, gente? Eu estou anotando aqui quem está presente, assim, eu sempre faço isso. Eu faço meu papelzinho aqui, ó. Então, não que eu tenha essa preocupação de eu, Ricardo, a coordenação tem. Preocupação de ficar fazendo chamada, porque o que me destaca, o que me faz evidenciar a presença de vocês é a vontade de vocês de assistirem a aula. E se a minha aula realmente rende, se a aula está dando certo e se ela faz vocês assistirem. Eu sempre comento que o professor tem muito a parcela de culpa. Essa aula não é interessante, eu vou assistir. Eu fico em casa, eu assisto depois. Mas eu sei que vocês que estão aqui agora, e que estão sempre, sempre os mesmos, assim, eu tenho certeza que serão diferenciados no futuro lá da odontologia. Diferenciados em todas as formas, assim. O curso de especialização, e estarão daqui a pouco, eu sempre falo, dando aulas, e inclusive dando aula para nós, né? Eu que fiz um curso de uma especialização, hoje eu dou aula para o professor que me deu aula. Ele me convida para dar aula para ele. Mas, enfim, vamos lá, vamos seguindo aí. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, mas sempre destacando isso, vocês
se destacarão depois. Vocês vão colher os frutos. Cadeia ganglionar, nódulos linfáticos, isso é importantíssimo. Vocês já tiveram um pouco dessa aula na propedêutica clínica, mas eu quero reforçar porque vocês estão entrando para clínica, propedêutica clínica, e aí eu gosto de reforçar algumas coisas. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala em alguns. Tecnicamente, eu gosto que o cirurgião dentista ele fale tecnicamente, que ele não fale assim de uma forma. O meu queixo está com isso. Isso para o paciente é admissível, para o profissional não. A parte mental, sabe? A parte de ramo de mandíbula. O paciente nem sabe o que é ramo de mandíbula, mas o profissional, vamos falar certinho, vamos falar com técnica. Isso diferencia vocês, inclusive, em toda a profissão, porque não se conversa profissionalmente. Eu falo que quando eu assisto alguns programas que eu vejo os profissionais falando assim com um gabarito, vão se destacar. E aí eu estou falando isso muito porque o que importa muito na clínica que vocês vão fazer é que vocês vão ver muitas lesões fundamentais. Dentre essas lesões, eu gostaria hoje especificamente de destacar o nódulo que está aí com essa setinha azul esverdeada, vamos dizer assim, que ela pode nos dar alguma evidência de uma situação que muitas vezes o profissional, cirurgião dentista que está ali fazendo um exame pré-clínico para qualquer procedimento ou um exame de rotina, ele passa despercebido por um nódulo. E esse nódulo pode ser um nódulo ganglionar, pode ser um nódulo tumoral. Vamos ver a diferença hoje. E o que eu falo muitas vezes o profissional não vê ali uma lesão de câncer, mas o câncer está vendo o profissional. É importantíssimo a gente sempre pensar assim. E a gente já passou por uma fase que eu falei de fazer o exame clínico intra e extraoral, e agora a gente está chegando já numa fase final, como se desse sequência à aula mesmo, das lesões fundamentais. São fundamentais porque normalmente são essas que se apresentam. Como eu falei, eu não gosto que falem para o profissional falar, o paciente vai falar assim, eu estou com uma íngua, eu estou com um carocinho, eu estou com olha, eu estou aqui com parece aperta aqui uma bolinha. Sim, ele fala assim, ele não tem a capacidade técnica ou não adquiriu isso. Mas nós vamos observar e vamos preencher na ficha. Há uma presença de um nódulo, por isso chamado lesões fundamentais. Diferença de um nódulo, nós vamos ver, o nódulo ele tem uma questão muito parecida com o próximo slide que eu vou passar, mas nódulo em estomatologia é uma elevação circunscrita quer dizer, ela tem uma certa delimitação de consistência fibrosa ou sólida, superficial ou profunda, está parecendo um ou o outro, pode ser os dois, de origem epitelial, conjuntiva ou mista, céssio ou pediculada. Pediculada. Eu vou voltar o slide aqui, vocês vão ver aqui, olha, o pediculada, logo abaixo ao nódulo erosão aqui, uma lesão pediculada. Vocês conseguem observar aí? Parece um pezinho mesmo ali segurando, como se fosse um pezinho de alface. Muita gente fala pedunculada ou pediculada. Enfim, voltando aos nódulos, e eles podem se apresentar como neoplasias, dos processos proliferativos ou não neoplásicos. O que é importante é a gente saber, por exemplo, uma diferença entre pápula e nódulo. Pápula
é porque ele tem um diâmetro menor que 5 milímetros e um nódulo, ele normalmente se apresenta maior que 5 milímetros. Tecnicamente falando, gente, então se vamos pensar bem que, tecnicamente falando, se eu apresento uma lesão, entre aspas, um carocinho, uma íngua, que se apresentar maior que 5 milímetros, já vamos destacá-lo como uma presença de um nódulo. Aqui a gente já viu em aulas também o tórus mandibular. Tórus é uma apresentação tipo um nódulo ósseo, coberto ali no assoalho da boca por epitélio. Esse é ósseo. Estou falando um tórus, você vai apalpá-lo ali, você vai ver que ele, através da palpação, ele é realmente ósseo, ele não tem nem movimentação. Muitas pessoas apresentam o tórus mandibular, seja no arco inferior ou superior. O superior, inclusive, tem que ser removido, pelo menos é importante que se remova, para que, se for fazer uma confecção de prótese, que ela tenha maior justeza, né? Que ela se ajuste melhor. Aí já a presença de um carcinoma bucal. Ricardo, mas como é que eu sei que é um carcinoma? A pergunta seria muito importante se eu falasse assim: eu sei porque eu acho que eu estou observando, eu tenho uma experiência já clínica, eu olho que. Aí é que está. Se a gente percebe e a gente acha, a gente vai partir para uma biópsia. E é o que a gente tem, a finalidade da aula hoje, a gente vai ver isso. Os tumores de cabeça e pescoço correspondem ao quinto tipo de câncer mais comum no mundo, com alta taxa de mortalidade e morbidade. Enfim, olha só, câncer bucal de cabeça e pescoço, mas vamos falar, o câncer bucal é o quinto que mais acomete e mais tem índice de mortalidade e morbidade. Claro, a gente tem que ver os fatores de risco, a gente tem que ver o tipo de tratamento que vai ser feito, se for detectado precocemente para poder fazer um tratamento. Quem pode me dizer, e eu sempre gosto de falar isso como se fala, ó, valendo ponto, qual é a diferença de mortalidade para morbidade? Alguém sabe? Mortalidade, morbidade. Quem se arrisca? Uma coisa é mortal. O paciente pode vir a óbito e o outro ele fica bem gravemente doente? Uma coisa assim? Muito bem, Natália. Não pode, você só tiraria do seu conceito o gravemente doente. Mortalidade é morte e morbidade, doença. Parece muito com o outro, né? Ele tá, olha, morbidade, ele morreu, não, morbidade, doença. Então, você acertou. Só o gravemente, não importa se ele é grave ou menos grave. A morbidade quer dizer doença, tá? Então, índice de Entendi. mortalidade e de doença. Tudo bem, mais uma vez, parabéns. Tumores de cabeça e pescoço. O tratamento depende muito da região, depende muito, eu estou falando da localização, de custo, da conveniência, resultados estéticos que podem advir desse tratamento. Tem tumores, gente, que acometem a região, assim, eu já vi cirurgias que pega ali na parte zigomática, eu já vi, assim, o globo ocular ali mesmo, assim, eu pensando com um professor lá junto que estava fazendo a cirurgia, eu falei, meu Deus do céu, se esse olho vai cair, não, globo ocular, né? Mas, enfim, removendo ali. Então, e o tratamento pode ser uma radioterapia, quimioterapia e os dois, né? A combinação dos dois, dependendo do caso. Aí a gente vê as áreas anatômicas, claro, da cavidade bucal, que a gente tem maior prevalência do câncer bucal. A borda lateral de língua, lábio inferior, aqui não está em ordem de falar a borda é a que mais acomete, não. São as regiões que mais se apresentam no câncer bucal. Mas não quer dizer que outras áreas não possam ter também.
a borda lateral de língua, o lábio inferior, assoalho bucal, rebordo gengival. Quer dizer, a gente às vezes vê ali, olha, eu acabei de falar de lesões, eu vejo ali uma mancha branca ou avermelhada, às vezes arroxeada, ou às vezes a conjunção de ambas. Uma simples úlcera que apareceu indolor. Você percebeu aquilo, está em dúvida? Vamos partir para uma biópsia. Aí eu estou circundando um tumor que está numa fase inicial, na parte aí na parte do quase soalho da boca, mas na parte ventral da língua. E às vezes passa despercebido, inclusive, para o paciente. Ele não nota, ele não sabia que eu tinha isso aqui, não. Os nódulos, vamos pensar, eu estou conjugando agora nódulo, que é, entre aspas, aquele carocinho ou aquela íngua que a gente tem quando de repente a gente está com um machucadinho ali e a íngua apareceu na virilha ou debaixo do braço, porque a cadeia ganglionar, e a gente já estudou isso, eu lembro quando eu dei aula para vocês no quarto período, por isso é uma sequência boa, da gente observar, vamos para o próximo slide, que vocês vão ver, essa cadeia ganglionar, que eu citaria como se fosse de uma forma bem assim, conceitual, mas bem simplesinha, não técnica, que eu não gosto, mas como se fosse um quartel-general, distribuindo ali os seus exércitos. Ali, então, a gente tem a cadeia ganglionar, que a gente vai ver as áreas, que a gente, inclusive, vai fazer os exames de palpação, que vocês também já puderam fazer isso em clínica. A cadeia que palpação que a gente pode fazer, por exemplo, dos linfonodos da região da cabeça e do pescoço, que a gente tem que saber, não tem como assim, o profissional, cirurgião dentista, não pensar nisso. Eu vou mostrar aí para vocês, mas, por exemplo, da região parotídea, da região submandibular, a gente vê aqui, ó, na parte cervical, a gente pode ver isso seguindo o esternocleidomastoideo, que são as cadeias ganglionares, que eu estou falando de onde se produzem os nossos anticorpos, e hoje está tão na moda essa conversa de anticorpo antígeno, querendo produzir o anticorpo contra o nosso coronavírus aí, que está aí, né? A vacina é uma indução de anticorpo. Quando um antígeno corona atinge o nosso corpo, o que o organismo, o corpo humano faz? Ele faz um antígeno, vamos combater com anticorpo, vamos reagir. Briga ali de bandido com polícia, entre aspas. Reação com linfócitos, com macrófagos, aí vai um punhado de desencadeias, linfócitos B com linfócitos T, e as linfocinas produzindo febre, produzindo mal-estar, é uma reação. O anticorpo, então, reconheceu o antígeno e fala, poxa, gente, chega a ser assim, a produção de anticorpo na base de 2.000 anticorpos por segundo, quando há uma infecção. E aí, então, quando, de novo, esse vírus ou essa bactéria atinge, ele já fala, poxa, eu já sei quem você é. Eu já produzi a vacina contra você, natural. Então, olha, você aqui não consegue mais. Porque a primeira invasão desse vírus, não sabe, ele fica perdido. As nossas células de defesa não reconhecem por enquanto. Tentam produzir anticorpos. E nessa cadeia de anticorpos, por isso a gente está vendo a cadeia ganglionar. E para isso eu tenho que saber fazer exames. A gente vai entrar para a clínica agora, por isso essa palestra do Covid, com uma cautela muito maior, uma exigência muito maior de biossegurança e de conhecimento, gente. De palpação mesmo, submentoniano, dos linfonodos cervicais que eu estou falando, nas áreas profundas e superficiais, pós-auricular,
Então, a gente vai ver isso assim, eu já mostrei isso em algumas aulas minhas, eu acho que vocês já foram meus alunos, inclusive a forma de palpação com movimento de pinça em algumas regiões, movimento só com o polegar digital, né? Para que a gente possa perceber esses gânglios, saberem se eles estão infartados. Infartados quer dizer o seguinte: se eles estão mais salientes, se esses nódulos estão mais apresentáveis. Isso é um sinal de uma infecção, sinal às vezes de um tumor. Não quer dizer que seja um vírus ou uma bactéria, é um sinal de uma manifestação que o corpo está tentando combater. E aí eu estou falando os movimentos que normalmente a gente faz para que a gente possa observar essa série de exames. Isso é muito importante, vocês vão fazer na clínica. Vocês, quando estiverem fazendo o preenchimento de ficha de exame intra e extraoral, esse caso aí, vocês vão fazer a palpação. Vocês vão ver lá na ficha clínica que tem toda a cadeia linfática. Vocês vão colocar se tem, olha, tá com normalidade ou sem, com sintomático, assintomático. E aí a diferença entre linfonodos inflamatórios ou tumorais. Aí eu coloco aí à direita do meu vídeo aqui, né? O linfonodo inflamatório é diferente do tumoral, porque o inflamatório, ele tem um aspecto dolorido, pouco consistente, liso. O linfonodo tumoral já é indolor, ele já é mais consistente, tem uma superfície irregular. Eu não sei se eu já falei para vocês em aula, essas manchas que a gente apresenta, manchas, olha, eu não estou falando igual o paciente vai, eu tenho uma pinta aqui, eu tenho uma pinta aqui, uma mancha, ela às vezes se apresenta, seja extraoral, que a gente não vamos pensar só em intraoral, não, ela se apresenta em alguma região nossa, às vezes no lábio inferior, que é de alta incidência de cânceres, a gente vê que quando ela se apresenta em formato assim mais estrelado, calma, olha, perigo. Estou falando manchas da pele. O signo câncer, Libra, é a balança, né? O câncer, vocês sabem por que o câncer? Alguém pode me falar? Por que que o signo de câncer tem aquele caranguejo como a sua referência? Bom, alguém abriu aí para falar. Benjamin. Bom, eu não consegui te entender, Benjamin, mas em relação ao signo câncer, esse caranguejo é como se tivesse, olha, as células tumorais estivessem se espalhando. Por isso aquelas patas do caranguejo. É uma simbologia mesmo como referência ao câncer. Vai aí uma curiosidade. E aí a gente já começa a pensar em anatomopatologia e biópsias. Anatomopatologia ou anatomia patológica é um ramo da patologia geral, da medicina e da odontologia que lida com o diagnóstico das doenças baseadas no exame microscópico de tecidos e células retiradas do corpo, mediante biópsia de outros meios de obtenção do material a ser examinado. Conceito, tá, vamos seguindo em frente. Existem diversos tipos de biópsia que diferem pela finalidade da avaliação. Enfim, a escolha do profissional, do cirurgião dentista, é que vai depender, é que vai comandar o tipo de biópsia que deve ser feito. E aí a gente pensa o seguinte, mas olha, Ricardo, eu tenho que fazer uma biópsia em toda lesão que eu vejo? Porque eu não tenho certeza em toda lesão que eu vejo. Vocês vão ver que vocês vão ter certeza sim. Se aparece ali um herpes, vocês vão ver que, e eu já mostrei, e eu vou fazer uma revisão disso para vocês, talvez seja a minha última aula. O herpes, ele apresenta muito evidente assim, vesículas e bolhas, chamada até de vesículo bolhosas. É muito distinto.
Você consegue observar? Eu acho que o Gabriel está pedindo um áudio aqui, deixa eu ver. Bom, tá tudo certo aí, ô Gabriel? Tá sim, Ricardo. Eu que tirei sem querer aqui. Tá bom. Mas, enfim, uma úlcera, uma afta, você consegue determinar, olha, eu vejo aí que é uma afta. Uma gengiva ulcerativa necrosante aguda é diferente de um câncer tumoral ali que você está vendo de gengiva, que vem de um cisto tumoral ósseo, que inclusive está vindo do osso para ir aflorar na gengiva. É muito diferente. A gente vai perceber, então, que a anatomia, a anatomopatologia ou uma biópsia, ela se resume principalmente no seu conhecimento, na base que você tem de conhecimento. E se você tiver dúvidas, fala, puxa vida, eu consegui avaliar, mas não tenho muita certeza. Aí sim, vamos partir para uma biópsia. Não vamos também achar que a gente é todo conhecimento e que eu sou o rei da sabedoria. Eu muitas vezes eu estou falando, eu parti para uma biópsia. Olha, temos que isso aí, gente, é uma coisa muito difícil às vezes de conversar com o paciente. Você falar com ele, olha, eu vou ter que fazer uma incisãozinha aí, porque essa manchinha, você tem que falar com muito cuidado, porque se você fala, ele já começa a pensar, isso aí é o quê, hein, doutor? Eu nem sabia que tinha isso aí você quer fazer o quê? Por que que o senhor está tirando isso? Não, a gente vai mandar para um laboratório, aí que ele apavora. Eu estou com câncer, eu estou com alguma coisa, Então a gente tem que ter muita cautela com isso, mas a gente não pode também deixar de avaliar e examinar o paciente. A gente é muito soberano para isso. Eu lembro que na prefeitura de Belo Horizonte aqui, a gente teve um morador de rua que apareceu com uma um abscesso dentário, foi a uma unidade de saúde e foi aliviado o abscesso dentário. E muito legal que o cirurgião dentista desse centro de saúde, ele na hora que ele viu o abscesso, ele também viu uma possibilidade de um CA de boca ali. Só que ele cometeu um erro. Ele falou: olha, você vai voltar aqui amanhã para a gente, porque eu vou olhar esse dente seu hoje, aliviou a dor dele, mas amanhã eu quero te. Porque ele foi colher o material, preparar o material para voltar amanhã. O paciente morador de rua, ele não voltou mais. E o pessoal, e esse cirurgião dentista, muito preocupado. Gente, acionou o bairro inteiro atrás desse morador, não conseguiu achar. Foi achá-lo 3 meses depois, porque ele voltou ao consultório, inclusive para a dor de um outro elemento dentário, quando esse CA já estava bastante avançado e com um prognóstico muito ruim. Então, quer dizer, olha só a importância da avaliação, noções básicas e técnicas. Quando a gente fala de anatomopatologia ou biópsia, claro, a gente tem que saber o tipo de tecido que a gente está ali, ó, para que a gente possa, ao avaliar esse tecido, passar informações que são adicionais para o anatomopatologista, para o laboratório. É como se eu falasse o seguinte: eu vejo, laboratório, que o que eu observo aqui nessa lesão, ela é da região de lábio, ela tem parece uma erosão, ela tem uma cor avermelhada, ela pode me dar a possibilidade de ser um pênfigo, pode ser a possibilidade de ser uma síndrome de Stevens-Johnson. Tá vendo esses nomes todos assim? Mas você sugere alguma coisa. E o laboratório manda de lá, com o exame que ele está falando, olha, o senhor está certo. Ou, não, olha, isso aí é uma outra coisa que sugere isso. Então, vocês vão encaixar esse quebra-cabeça. Ele também sugere, ele fala, mas peraí, ele tem que afirmar, ele está vendo células lá, mas são conjunto de dados. É o que você está avaliando, porque ele está avaliando no microscópio, mas vamos somar. Às vezes você pegou até um tecido de forma errada. Então é um somatório. Junta-se
a noção básica e técnica do profissional cirurgião dentista com um exame laboratorial. É como se eu falasse para você o seguinte, o médico fala assim, olha, você veio aqui fazer uma consulta. Sim, você não está passando bem não, né? Está com febre? Sim. Vou te pedir um hemograma, um exame de sangue. Vai no laboratório, o laboratório, ele manda para você um número de leucócitos, ele manda o tanto de hemácias, ele manda a sua glicose, ele não fala, olha, o paciente, doutor, está com chikungunya, não. Ele manda ali, olha, se tem leucócito, o que é normal é tanto de leucócito, acima é normal, abaixo é assim. Tá vendo? Ele te dá uma orientação, ele te dá um caminho. Mas quem vai diagnosticar de fato é você, profissional. Por isso a importância do conhecimento. A finalidade de uma biópsia é o diagnóstico. Volto a falar, não pode ser considerado como tratamento. Há exceções onde se faz o uso da técnica para retirar todo o tecido e quando não se retira todo o tecido, que é aquele que a gente está suspeitando. Uma técnica é chamada de excisional e uma outra técnica incisional. Calma lá que a gente vai ver qual que é uma e qual que é a outra, tá? Vamos ver direitinho aqui. Quando eu falo já tecnicamente, olha, vamos usar termos técnicos para a gente sempre estar assim, falando bonito. Eu falo bonito porque dá gosto ver, sabe? Assim, eu já vi, falo sempre isso em aula, eu já vi, uma vez, vou falar, eu sou bicudo mesmo e está gravando aqui. Uma vez um delegado me ligou e falou: a gengiba. Eu falei, meu Deus do céu, gengiba. Eu falei, mas esse laudo, mas gengiba, que laudo que é isso? Aí, olha aí, gengiba. Eu falei assim, olha, doutor, eu não sei o que é gengiba. Ele falou, poxa, você é um dentista, não sabe o que é gengiba? Eu falei, pô, gengiba eu não sei não, mas gengiva eu sei. Aí, assim, é indelicado, não, sabe? Eu acho assim, puxa vida, até meu sobrinho sabe que é gengiva, né? Vamos começar a falar um pouco melhor, porque a gente só ganha com isso. Critérios para a realização de uma biópsia. Lesões que permitem... Professor, licença. Oi? Pois não? Pode falar. Alex, você está tentando entrar e não está conseguindo. Amanda. Ué, Amanda, deixa eu te passar o link aqui, que é sempre o mesmo. Eu já nem passo mais o link. Alex, você não está conseguindo de jeito nenhum. Ué, a Alexa também está mandando aqui que não está conseguindo Para ela acessar falar. a aula. Eu vou passar o link de novo. Ver. Pior que agora, no meio da aula, assim, para sair do meu celular aqui. Alguém tem para porque passar? passaram um link que não está entrando mesmo. Eu fui no link da sua última sexta-feira, umas 3 semanas atrás. É exatamente esse. É exatamente esse. Você pode passar, Douglas, para a Alexa? Eu vou passar no grupo aí. Passa no grupo. Eu vou mandar para a Alexa aqui, ó. Falou. Alexa, estou falando com ela aqui no celular. O Douglas vai te passar o link aí. Eu vou chamá-la aí. Chamá-la não. É ruim porque... A Yasmin já passou aí, eu acho. Já está no grupo já. Acabou de passar, Yasmin. Tá. Alexia, o Douglas vai passar aí o link para você. É o mesmo de dar aula sempre. Mas ele não está entrando, só fica aparecendo. Você viu a página que eu te mandei? Vi, eu vi. Foi você quem reclamou aqui e mais uma outra pessoa. Mas essa outra pessoa já conseguiu, ó. O Douglas vai te passar aí o link. É o link antigo, por isso que eu te falei aquele dia, assim, de não ter que repetir toda vez. Sabe, o link dos primeiros, aí eu estou com o celular, é ruim para eu buscar aqui e alguém pode passar. O Douglas está passando aí no grupo aí, ó. Olha aí. Eu vou desligar, você olha aí de novo e tenta entrar, conectar.
Por isso que eu falo, gente, eu gostaria de estar num grupo de vocês, porque às vezes eu fui ver agora, porque eu não fico dando aula olhando o celular, né? Mas é bom que vocês falaram aí. Mas é sempre esse mesmo link, gente. Eu acho que não tem mudança, não. Não tem novidade. Depois eu vou fazer um outro teste. Eu vou seguindo aqui e enquanto eles estão entrando, eu tenho que printar a tela. Só um minuto. Fazer um print aqui. Já. Volta. E é legal porque essa turma, ela sempre... Gente, vou falar outra coisa aqui. Está gravando. Eu vejo o professor reclamando. Porque eu vou dar aula e, poxa, estão lá 2 gatos pingados e tudo. Eu nunca dei uma aula que não... Essa turma, então, assim, tá sempre... Eu sei que ela é maior, mas é sempre um quórum muito bom, assim. Mais uma vez, eu agradeço a vocês, assim, sabe? Porque tem ainda a questão de ser sexta-feira. Apesar de ninguém estar podendo sair para lugar nenhum, mas sexta-feira eu vou ver reprise do não sei quem, de não sei quem. Ô Douglas, você está sabendo que o Galo foi bicampeão da Libertadores? O Maicon entrou. Mas como é que ele foi bicampeão da Libertadores? Passou domingo, você não viu, não? O que eu tô sabendo é o Cruzeiro aí, que tá indo para a Série C agora. Você é atleticano, né? Eu achei que você era cruzeirense, por isso que eu... Não, eu não sou, eu não torço para time, não, por isso que eu sou todos. Pois é. Eu também estou fazendo isso, mas eu sou perdidíssimo. Um dia me perguntaram do goleiro do Atlético, eu ainda falar que Pela primeira vez, o campeonato começa com um time negativo. Nunca vi isso aí. Tá que nem a minha conta bancária, menos alguma coisa. Tá difícil, né? Mas vamos lá. Amanda entrou, já estava. Estamos com só a Alex que não conseguiu. Depois eu vou ter que... Enfim, critérios para realização. Lesões que persistem por mais de 2 semanas na ausência de fatores etiológicos, não tem nada que determine, que possa falar assim, não apareceu nada, não tem nada. O líquen plano é uma doença crônica que eu quero ver se eu passo para vocês. Mas persistindo por mais de 2 semanas, alto lá. Conversa com o paciente, isso tem um tempo já? Apareceu ontem. Tem 3 semanas já que apareceu. Não, já tem 10 anos. Sabe, essas histórias, a história da doença, ela é muito importante para a gente fechar um critério para a realização de uma biópsia e de um quadro clínico, né, do paciente. Diagnosticar e avaliar o grau microscópico de malignidade ou de neoplasia. A biópsia vai fazer isso para mim, ele vai avaliar esse grau de malignidade ou não, né? As úlceras que não cicatrizam, mesmo após condutas, por exemplo, condutas de aplicar corticoide, uma pomada ali, uma pomada que quase todo mundo usa, Orobase, que é realmente assim, tem um poder regenerativo muito grande. Aplicou naquela afta ali, não sumiu, ela persiste. Olha, vamos ver, isso então não tá fugindo do que é a normalidade. Nódulos com superfícies de origem traumática ou não. Há um estudo que tenta evidenciar o seguinte, que algumas próteses que têm aqueles ganchinhos de metal, ou algumas cavidades mal feitas, ou algumas restaurações que têm algumas pontinhas, que o paciente fica ali rotineiramente passando a língua, ou com um hábito, como o lábio e tudo, que aquele hábito de estar sempre machucando, traumatizando, pode levar a um câncer. Existe também uma linha de estudiosos que fala que o câncer, ele tem... Olha, você pode passar a língua ali o dia inteiro.
se você não tem característica genética de ter câncer na família, você fuma muito, se não tiver característica genética, você não vai ter. Se você fuma pouco, bem menos do que um que fuma bastante, mas você fuma pouco, mas tem a característica genética, você vai ter câncer. Isso tudo são questões assim, e que tem muito a ver, mas enfim, a gente tem que... Hoje estão estudando muito a questão do tipo sanguíneo. O tipo A, por exemplo, tipo A, ele tem menor resistência. A imunidade de quem tem tipo A é menor do que quem tem o tipo O. É como se fosse um pouco mais resistente. Ai, meu Deus, eu tenho tipo A, então o meu é A positivo. Nossa, então quer dizer que eu vou adquirir? Bom, estão estudando muito isso. Inclusive, as tendências para grupos sanguíneos, para aquele tipo de alimento, preferência. O A, por exemplo, gosta mais de feijão, o A negativo gosta de maçã, o A negativo não gosta de feijão. Então, são estudos aí, e tem muito a ver. Enfim, critérios para realização ou não de uma biópsia, lesões intraósseas não identificadas por meio clínico e imaginológico, quer dizer, em radiografias a gente percebe alguma coisinha. A gente continua aqui, ó. O exame de biópsia incisional é indicado em casos de lesões extensas ou de localização de difícil acesso. Comumente se faz em formato de cunha, vocês vão ver o desenho, uma ilustração mostra mais do que 1000 palavras. A anestesia segue o tipo troncular distante da lesão, de modo a garantir que não atrapalhe a análise por deformá-la. Vamos ver uma lesão para entender. Isso é uma biópsia incisal. Você está com um bisturi aí nessa mancha, ou uma pápula, mancha maior que 5 milímetros, nódulo maior que 5 milímetros, nódulo, pápula menor que 5 milímetros. Mas então, essa mancha nodular maior que 5 milímetros, por exemplo, você faz um corte como se fosse uma cunha, removendo parte do tecido suspeito juntamente com parte do tecido original, que não está envolvido. Você recolhe, então, parte do tecido, entre aspas, doente, com parte do tecido normal. O laboratório, então, ele vai avaliar isso. Olha, células que estão diferenciadas, essas amarronzadas aí, diferenciadas das que são normais, que são as róseas. Vocês conseguiram entender essa explicação? Eu não quis colocar isso em vídeo, não, porque eu acho que não tem muita dúvida. Vocês vão ver agora essa incisional. Então, ela tira parte da mancha, ou do tumor, ou do nódulo, e parte do tecido que o envolve. Um pouco mais profundo. Agora, a excisional, que é indicada em lesões pequenas, de fácil acesso, com a média de 1 centímetro de diâmetro, por exemplo, consideradas com características mais benignas, que podem ser removidas sem mutilar o paciente, porque aquela outra, se for muito grande, se ela for maior que 5 milímetros, às vezes eu quero remover ela toda, você vai remover um tecido que vai desfigurar o paciente. Insere-se 2 incisões contínuas, tirando parte do tecido íntegro como margem. Vejam como, vamos ver a diferença. O incisional, ele faz uma cunha, tira aquele nódulo, ou uma mancha, ou uma pápula, pega um pouquinho mais abaixo. O excisional, ele já tira toda a lesão. Toda a lesão é removida, pegando uma partezinha de tecido normal. Conseguiram entender essa diferença do incisional para o excisional? Sim ou não? Sim, a gente já viu. Legal. E isso é importante, gente, porque isso está na ementa do curso. Eu vou olhar no celular aqui se a Alexa, eu fico muito preocupado, porque até ela, como chefe, ela parece que entrou. Não está aqui, não, mas...
Mas, enfim, mais do que vocês lá na clínica Pitágoras, isso é para a vida de vocês. E lá no Pitágoras, essa ementa, ela é muito importante da disciplina, porque tem um momento que, se precisar de fazer, temos uma dúvida aqui, olha, professor Ricardo, professor Marco Túlio, o que é isso aqui? Não temos certeza não, vamos fazer uma biópsia. Como se faz a biópsia? E aí, incisional, excisional? É claro que nós vamos ajudar vocês lá, nós vamos estar no apoio e mostrando a vocês como fazer. Mais do que isso, eu estou falando, avaliando o resultado da biópsia, né? A gente tem um laboratório que a gente manda, ela pode ser também por curetagem ou raspagem, ela pode ser por aspiração, com uma agulha fina, principalmente em nódulos que a gente pode perceber em mamas, né, em seios. Porque já pensou se eu for fazer uma incisão ou uma excisão, que é um pouquinho talvez mais deformativa no seio, né? Fica a parte estética comprometida. Então, punção com uma agulha, você remove células daquele tecido para saber se são células anômalas com possibilidade, com características malignas. O exame anatomopatológico compreende um exame de histologia patológica ou de citologia, e histotecido, citologia, células. Às vezes ele estuda somente a parte celular ou o conjunto, tecido e célula. Aí só para mostrar conceito, histologia, do grego histo, tecido, não precisamos nos preocupar com isso. A importância desse exame da biópsia é que ele está para ajudar a diagnosticar com certeza estruturas teciduais e celulares anômalas, especialmente as cancerosas ou pré-cancerosas. Tecido canceroso, gente, por quê? É porque ele multiplica. Vou falar assim, também de uma forma bem... Ele multiplica doidão, ele não tem uma simetria, porque as células, nas suas formações, ela tem como se fosse assim, quando uma encosta na outra, vocês estão conseguindo ver o meu vídeo aí? Uma encosta na outra, elas dão um sinal de tipo assim, olha, não passe daqui não, porque aqui já nos unimos. Vem outra aqui, tal, então já nos unimos, tá? Já estamos formando tecido. Um tecido tumoral é como se fosse uma célula malucona, ela não tem assim, se eu tenho que reproduzir mais ou se eu tenho que parar, ela faz isso, ela não para, já vai mais outra e vira aquele tecido maligno, sem uma capacidade assim de saber parar, de saber o distanciamento, de saber sua função específica. E às vezes essa célula cai, a gente fala assim, saiu ali, por exemplo, da região do pulmão, está agora no cérebro, dando as metástases, vai se reproduzir em região diferenciada. E por isso que a gente às vezes fala, puxa vida, o câncer com metástases já numa situação muito agravante. Os estudos citopatológicos mais comumente se dirigem ao líquido pleural, da urina, da expectoração, não vamos nos ater muito a isso não, mas, por exemplo, se o paciente se apresenta ali expectorando, com hemoptise, é um termo até muito feio, eu já vi em exames clínicos o profissional cirurgião dentista perguntar na ficha clínica, só tem hemoptise? E o paciente fala, não, nunca tive isso não. E às vezes tem, que é o escarro no sangue, né? Quando ele vai cuspir e tem sinal de tuberculose, às vezes é um sinal. Mas seguindo aqui, desculpa, Isabela e Thalita. Só a Alexia que não conseguiu, depois nós temos que ver isso aí. Olha, gente, volto a falar, estamos com 16 pessoas para sexta-feira. Eu coloco isso assim no grupo, assim, nossa, é maravilhoso, assim, eu fico muito feliz. Eu não sei, assim, se vocês... A sensação minha é do dever cumprido.
E eu volto a falar, eu não fico puxando a orelha que tem que assistir, eu quero que vocês assistam a aula pela aula, esse é o meu melhor presente, assim, vocês podem ter certeza. E uma outra coisa que eu falo também, eu já estudei essa aula antes de dar para vocês, de apresentar, eu já revi ela é feio, né? Eu já revi 5 vezes, para saber o que eu estou falando. Nossa, deixa eu colocar isso aqui a mais. Essa seringa aí, né, da agulha, para o exame de mama, falei, poxa, e os exames de mama? Vamos colocar lá, para eles saberem como que se faz aqui, ó. Então, é o carinho e atenção que vocês merecem, assim, sabe? E merecem mesmo. O exame anatomopatológico é feito com a finalidade de determinar diagnóstico ou a evolução, tem muito tempo. Mais frequente, a biópsia é usada para diagnosticar um tumor benigno ou maligno. Assim, grande parte do trabalho de um anatomopatologista consiste em ajudar no diagnóstico de doenças. Volto a falar, ele é um auxiliar junto com o profissional cirurgião dentista. Mas ele também ajuda no esclarecimento de mortes e crimes. Por exemplo, quando se faz lá um exame de rotina vamos pensando em ml, um toxicológico, quando se colhe uma urina, quando se colhe sangue, para saber se houve substância tóxica, se houve substância que poderia ter envenenado. Aqui, no caso, vamos nos ater a biópsias. Então, as coletas de materiais para retirada de amostras de tecidos e coletadas na área afetada. E aí, a gente vai ver aqui o seguinte, que ao ser removido qualquer órgão ou parte desse tecido de um organismo, inicia-se imediatamente o processo de autodecomposição. Claro, se eu ficar com esse pedacinho, com esse fragmento que eu peço para ser biopsiado, eu coloco ali numa placa de vidro. Peraí, depois eu vou fazer uma cirurgia e aí eu volto nesse pedacinho. Obrigado, viu, Alexia? Você conseguiu pelo outro link? Não, a Thalita que me ajudou, falou para mim reiniciar o celular novamente. Eu tive um problema, gente, na quinta-feira retrasada, eu não consegui dar aula, na quinta-feira, para uma turma. Eu dei assim, parte, caía, o link eu voltava com ele. Dizem que acontece isso assim, com certa frequência. Foi só esse dia. E quando começou assim muito, cai, volta, não volta, eu falei, olha, gente, nós estamos com 1 hora de aula e teria que dar mais 1 hora. Eu cai e volta, eu prefiro não dar a aula e a gente aumenta o espaço de aula maior e a turma combinou, porque senão fica aquele negócio, né, de vai. Mas o Alexia e os outros vocês que entraram depois, eu vou deixar o link, igual eu falei, lá no 12º, eu acho, módulo do AVA, tá? É importante porque isso vai servir muito para a clínica de vocês. Bem, enfim, você remove aquele tecido, ele está começando a sua autodecomposição. Por isso, eu tenho que colocá-lo para fixar em formalina, ou chamado líquido de Bowen, que preservam essa morfologia. Pode ser colocado também no formol a 10%. Tem gente que coloca, geralmente, olha, em álcool. O álcool não pode ser muito assim, você já colocando direto. É bom que você coloque um pouco no formol, porque ele desidrata muito rapidamente. Mas a forma de colocar, de remover o tecido, a gente, se tiver a necessidade na clínica, a gente vai fazer com vocês lá. A gente tem essa possibilidade, tá? O professor, estou com uma dúvida aqui, vamos fazer um exame anatomopatológico, uma biópsia? Vamos sim. Igual eu falei, vamos conversar direitinho com o paciente, não alarmá-lo, né? Mas vamos fazer sim. Enfim, a gente está quase chegando ao final da aula. Após a fixação, a desidratação, fixação com formalina, a desidratação com álcool, acontece a impregnação do tecido com uma substância de consistência firme e, geralmente, uma parafina, facilitando o corte em camadas ultra finas.
eu, como monitor de histologia, na minha época, eu fazia as lâminas de dentes, fazia para o professor Renato. Então, assim, era interessantíssimo. A gente faz uma lâmina mesmo. Vou lá para o finalmente, ó. São blocos de parafina que estão cortados em seções de 5 a 15 micrômetros e que permitem a visualização do tecido ao microscópio, conhecido como microtomia. E, finalmente, a coloração com os cortes são protegidos por uma lâmina quadradinha menor em cima de uma lâmina maior. Vocês já devem ter visto as lamínulas de microscópio. Tenho certeza que já viram. E vão ser analisadas aí pelo laboratório para fazer aquilo que eu fazer, conjugar o exame feito com o que vocês suspeitam. É o quebra-cabeça se formando aí, ó. Volto a mostrar mais um tumor de língua. Esse já é um pouquinho maior, que o paciente pode até ter notado, mas com a setinha apontando aí. Vamos fazer a palpação. A gente pega a pontinha da língua com a gaze, segura, apalpa com movimento de pinça, vê do outro lado para ver se está com normalidade, porque ele pode ser unilateral, pode ser bilateral. Aí, gente, a gente acha, isso é um abscesso da gengiva aí, esse dente aí cariou, aí, tá com abscesso, tá, não cuidou do dente, não. A gente vai fazer uma radiografia, a gente está vendo que é um tumor ósseo, que já está tomando conta, inclusive quase que dando uma condição de fratura de mandíbula. Enfim, remover esse tumor, entrar com uma terapia, radioterapia, né, ou a quimioterapia, se for o caso. E é interessante, gente, só para a gente fechar, porque a gente está no último slide aí, é que removendo esse tumor, fazendo uma curetagem, fazendo um tratamento, inclusive, eu não posso afirmar, mas inclusive a própria inervação ali, ela não se perde. Ela ficou ali, ó, mas você raspou o osso recompõe-se, a inervação que não foi rompida recompõe-se, e inclusive os dentes podem até não ser perdidos ou esfoliados, né? Por isso, então, a gente chega ao fim de uma matéria que, volto a falar, que compõe a ementa, a disciplina de vocês, e que eu tive um caso sem ser no período passado, ao de vocês, no período antepassado, 3 turmas antes, que a gente fez uma biópsia na clínica e a gente começa a fechar o nosso... Hoje eu estendi um pouquinho mais a aula, a fechar a propedêutica clínica. Fechar como? A gente já viu, começou com o exame clínico, intra-extra, a gente viu procedimentos de limpeza por etagem, a gente viu radiologia, a gente viu profilaxia, a gente viu bloqueios anestésicos, a gente viu interpretações radiográficas, e agora a gente está vendo a biópsia. Enfim, a gente está fechando mesmo o que vocês precisam para a clínica, e acho até, claro, que vocês que estão assim, malucos para pegar o paciente, é assim que se aprende mesmo, mas vocês podem ter certeza que vocês ainda saem com um Eu plus. sou médica. Amanda, mas assim, vocês saem com essa questão assim, vocês saem mais amadurecidos com a possibilidade assim de, poxa, eu revi isso tudo. E volto a afirmar para vocês, a clínica de vocês não será perdida, vocês terão as aulas práticas, isso é um compromisso da instituição, né? Por fim, mais uma vez agradecendo a vocês, repito que na aula que vem, eu estou printando aqui, só um minutinho, aula que vem, professor Marco Túlio, ele vai falar sobre o Covid-19 e é uma referência, assim, ele tem dado essas palestras e vamos ficar em casa, quanto der. Eu trabalho todos os dias, hoje eu quase que, assim, eu falei, meu Deus, você não está usando uma máscara. Bom,
uma médica. Está tossindo, você está espirrando aqui no ambiente, assim. Mostrei para ela os estudos da Organização Mundial de Saúde, olha o que vai numa gotícula. Pois é, mas Deus protege. Aí fazer o quê, né? Aí a gente fica sem argumento. Ô, gente, obrigado, Alexia, Amanda, o Benjamin, o Douglas, a Fabíola, o Gabriel Henrique, a Isabela, a Mariane, o Matheus, a Natália, a Thalita, a Viviane, o Wagner, a Yasmin. A todos vocês. Muito obrigado mais uma vez mesmo. Eu falo que de coração... Oi, Douglas, eu não consegui te entender. Não, eu queria falar que até a clínica, se Deus permitir, aí nas próximas semanas. Até a clínica o quê? Eu não entendi. Até a clínica agora, né? Porque você vai ficar sem dar aula agora, não é? É o Marco Túlio aí nos próximos dias, né? Não, mas não, eu ainda volto para uma... Olha, eu tenho que dar uma prova, né? A prova oficial 2 para vocês, que eu estou falando assim. Tá. O Marco Túlio vai dar uma aula sobre o Covid. E eu quero passar uma aula final, assim, vai ser um misto, talvez até assim, vai ser quase que a prova de vocês, assim. Eu vou tentar fazer ela de um jeito, mas eu aviso antes, que eu ponho uma imagem assim, olha, essa imagem, o que ela... Vamos fazer um bate-bola, assim. A coordenação está pedindo para que a gente mande a prova uma semana antes daquela data, que realmente tem a prova lá no AVA. Mas eu quero ver se eu faço uma avaliação diferente com você, essa possibilidade. E um bate-bola. Eu queria que a turma toda tivesse, a gente vai ver se a gente consegue fazer isso. Esse bate-bola que hoje, por exemplo, a Natália acertou a questão lá da mortalidade, e cada vez, assim, isso eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz, gente, eu já falei isso para vocês, quando eu vi, e comentei, viu? Desculpa se eu estou falando isso também, comentei no grupo, assim, eu vi a turma de vocês fazendo provas diferenciadas, inclusive comentei do casal que existe nessa turma, que eu acho que ninguém sabe qual o nome, né? E que eu falei, gente, foi tão legal que eles fizeram provas diferenciadas. Você viu que um não estava com o outro fazendo a prova. É como se fosse assim, ó, você faz a sua prova aí, eu faço a minha aqui. Viu? Isso foi assim, eu falei isso do 5º período. Eu fiquei muito orgulhoso. Porque eles lá falam, a gente faz prova, eles certamente vão colar, um vai ligar para o outro, vai... Que isso? Eu estou falando assim, eu vi diferente. Essa turma foi diferenciada. E citei, me desculpem se não era, mas eu citei esse casal como exemplo da turma. Falei, foram provas, é um casal, estão lá morando juntinhos, que fizeram provas separadas, tá? Quando eu falo o nome, o casal, né, eu estou falando em nome da turma. Eu falo em nome porque foi assim que me apresentaram mesmo as provas. E isso foi para mim, assim, foi tão legal a hora que eu vi. Eu tinha quase certeza que eu falei assim, as provas vão ser quase que iguais, assim, não precisa falar os nomes não, né? Mas não foram. E aí a turma também foi diferente, cada um fazendo o seu jeito, sabe? Eu corrigi todos, tem gravadas na minha pasta de arquivo. Parabéns a essa turma, tá? Parabéns mesmo, assim. Muito obrigado. Boa noite, professor. Bom final de semana para você também. Não deixem de desconectar, porque senão a aula não para de gravar, tá? Tem que desconectar aí o... Tá bom, Ricardo, boa noite. Obrigado. Obrigado a todos aí.